Tem gente que acha que depois de um tempo nessa vida, a gente se acostuma com tudo. Com homem estranho. Com cheiro de motel barato. Com proposta indecente. Mentira. A gente só aprende a esconder o medo. Sorrir sem mostrar os dentes. Falar manso enquanto segura a bolsa com força perto do peito, sempre de olho no relógio e na melhor rota de fuga. Sempre pronta para correr. Mas naquela noite, nem sorriso, nem bolsa, nem pressa me salvaram. Era terça-feira. Garoa fina. Daquela que nem molha direito, mas gruda no corpo como pano gelado. Eu já tinha encerrado a noite. Quase em casa. Mas o aplicativo vibrou. Cliente novo. Direto ao ponto. Endereço: prédio antigo no centro, apartamento 713. Pagamento em dinheiro. Rápido e tranquilo, ele escreveu. Aceitei. Dinheiro fácil, perto de casa? Quem nega? Mas o prédio era estranho desde a calçada. Não feio, estranho. Bloco quadrado, cimento gasto, sem placa, sem portaria. A porta de vidro estava encostada. Como se alguém tivesse acabado de entrar e deixado aberta para mim. Mas não tinha ninguém por perto. Nem uma alma. Nem o som de um carro passando. Só a luz interna do corredor. Amarela, piscando, como um olho cansado que não sabia se fechava ou ficava aberto. Atravessei a entrada. Cheiro de mofo, poeira e produto de limpeza barato e vencido. O tipo de cheiro que gruda na garganta. O elevador era um relicário de ferrugem. Porta de ferro que rende como unha em lousa. A grade fez um estalo quando abri. Barulho seco, alto. Desrespeitoso. Apertei o botão. O som dos cabos subindo parecia um grito preso. Cada andar demorava mais que o outro. Quando o 7 acendeu, senti a pele do braço arrepiar inteira. Quando a porta abriu, um vento gelado soprou para fora, mesmo sem ter janela nenhuma ali dentro. Ar parado, mas frio. Como se algo muito antigo morasse ali e odiasse ser incomodado. O corredor do 7º andar era um retrato abandonado. Papel de parede se soltando em tiras, como pele velha. Lâmpada fluorescente piscando no teto. Cheiro de infiltração. O teto escorria nas laterais, como se chorasse. Caminhei até a porta 713. Estava entreaberta. Tão silenciosa que nem parecia ter alguém ali. É a Luna? Chamou uma voz masculina, abafada, vinda de dentro. Confirmei, empurrando devagar a porta. O ar lá dentro era parado demais. Como se ninguém respirasse há dias. Como se todo o som tivesse sido sugado pelas paredes. O apartamento era limpo. Mas limpo demais. Cortinas pesadas. Sofá de couro marrom, coberto com plástico duro. Tapete puído, bordas enrolando. Cristaleira com estatuetas de louça que pareciam me observar. E o cheiro. Doce. Doce de um jeito doente. Flor guardada demais. Flor que morreu no vaso e ninguém percebeu. O homem estava sentado de costas, numa poltrona. Grande. Ombros largos. Cabelo preto, penteado. Imóvel, como se congelado ali. Ele não virou o rosto. Só estendeu um braço comprido, apontando para o corredor. Pode ir se trocando. Já vou. Fui. O quarto era quase clínico. Lençol esticado como cama de hospital. Tudo branco. Sem marcas. Sem rugas. Fechei a porta rapidamente. Tirei a blusa com calma, tentando não pensar. Respirando curto. Foi quando olhei o espelho em frente à cama, ele refletia. Eu. Mas, atrás de mim, estava ele. Só que ele ainda não tinha saído da sala. Virei rápido. Nada. O quarto estava vazio. Silêncio absoluto. A respiração presa no meu peito parecia ser o único som. Voltei pro espelho. Agora, estava normal. O quarto estava vazio. Mas meu coração já batia fora de ritmo. Abri a porta do quarto, devagar.
A sala também estava vazia. A poltrona girava sozinha, bem devagar, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Voltei pro quarto com os pés gelados. Minha blusa ainda no chão. Mas a cama estava afundada. Como se alguém tivesse deitado e deixado o peso ali. Olhei pro espelho outra vez. Ele estava lá. De novo. Mas agora, queimado. Cabelo grudado na carne. Pele derretida, bolhas negras estouradas. Um dos olhos pendia, mole, por um fio. A boca sorria. Um sorriso largo, torto, doentio. Dentes escuros, quebrados, pontiagudos. Fumaça saía do nariz. E ele respirava. Só no espelho. Eu gritei. Um grito rasgado, sem força, mas com tudo dentro. Caí para trás, bati o ombro com força na quina da cômoda. O espelho trincou de cima a baixo, estalando como se quebrasse por dentro. No chão, vi algo escorregando, perto da cama. Um papel dobrado. Amarelado. Com as bordas queimadas. Peguei. Era um atestado de óbito. As letras quase apagadas, mas legíveis o suficiente. Eduardo F. Camargo. Data de falecimento, 2003. Causa, asfixia e queimaduras extensas. O papel tremia nas minhas mãos. Ou era eu que tremia, já nem sei. Ouvi um estalo atrás de mim. A cama afundava sozinha, devagar, como se algo, ou asterisco asterisco alguém asterisco asterisco, tivesse acabado de deitar. Mas não havia nada ali. Corri. Abri a porta do quarto aos trancos. A sala estava mais escura. O sofá tinha marcas fundas no plástico, como mãos empurrando de dentro. O elevador não respondia. Travado no andar térreo. Corri escada abaixo, com os pés descalços batendo nos degraus de pedra. Cada lance parecia maior. Mais escuro. Desci os 7 andares gritando, com as pernas falhando. Ouvi algo atrás de mim, passos secos, distantes. Mas eu não olhava para trás. Não podia. Cheguei na porta. Estava fechada. Empurrei com força. Ela cedeu. Saí na chuva, arfando, tremendo, suando frio. A rua vazia. A cidade dormindo. Ninguém viu. Ninguém ouviu. Mas eu juro. Eu saí de lá com o cheiro de queimado grudado em mim. Dia depois voltei lá. Ou tentei. O prédio existe, sim. Mas segundo um comerciante da esquina, o apartamento 713 não existe há anos. Teve um incêndio feio, ele disse. 20 anos atrás. Morreu um homem preso no quarto. Dizem que a porta não abriu. Perguntei o nome. Ele olhou para cima e respondeu como se contasse uma lenda. Eduardo Camargo. Hoje, eu sigo viva. Mas nunca mais encostei num espelho em quarto de cliente. Pois toda vez que passo por um espelho, sinto medo de ele estar lá atrás de mim. Nessa vida, a gente aprende rápido o que é medo. Medo de sumir sem nome. Medo de confiar na pessoa errada. Medo de que ninguém vá sentir falta. Eu atendo na rua. Sem glamour, sem frescura. Só eu, minha bolsa, meu ponto, e a sorte de não dar de cara com alguém que tá ali por mais do que só uma hora de prazer. Era uma terça fria, com cara de segunda mal resolvida. Fiquei ali no meu canto, perto do bar fechado, como sempre. A calçada fedendo a cerveja barata e xixi velho. A ladeira escura atrás de mim, e o poste piscando como se anunciasse tragédia. Já tinha visto de tudo ali. Cliente que pagava e dormia. Cliente que chorava no meio. Cliente que queria fingir que não era casado. Mas aquele cara, ele chegou diferente. Veio numa moto preta, silenciosa. Grande, sem placa aparente. Capacete espelhado, jaqueta de couro fechada até o pescoço. Parou devagar, como quem já sabia onde ia. Levantou a viseira até metade. Tá ocupada? Fiz que não com a cabeça.
Ele então disse algo que travou meu estômago. Você me foi recomendada. Pisquei devagar. Tentei manter a pose. Por quem? Ele hesitou por meio segundo. Depois respondeu com frieza. Camila. O nome veio como um tapa. Camila era quem ficava ali antes de mim. Sumiu há 2 meses. Sem aviso. Sem sinal. Disseram que largou tudo, fugiu com um cliente. Outras diziam que tinha morrido. Mas eu sabia que não. Porque ela era esperta. Ela avisava onde ia. Mandava localização. Como eu fazia. Ou fazia até aquele dia. Ela disse que você tem o perfil certo. Perfil certo. Aquilo não soava como elogio. Soava como catálogo. Ele deu um tapinha no banco de trás da moto. Quer ver para onde ela foi? Eu não sei por que subi. Talvez pela curiosidade. Talvez porque já estava cansada demais para pensar. A garupa estava molhada. Tinha um cheiro enjoado de produto químico. Frio, escorregadio, como se tivesse sido limpado às pressas. O capacete me cobria a visão lateral, mas senti que saíamos da rota comum. Pegamos caminhos que eu não reconhecia. Depois, ruas sem iluminação. Lotes vazios. Construções abandonadas. Comecei a suar. Tentei falar com ele. Nada. Só o barulho abafado do motor. E então entramos num beco estreito, onde o ar cheirava a lixo queimado. Paramos num galpão velho. Portão de metal, trancado com corrente. Mas ao lado, uma portinha pequena, aberta. Ele desceu. É aqui. Não quis entrar, mas ele agarrou meu braço e me arrastou. Lá dentro, escuridão total. O chão úmido. O ar abafado. Tinha cheiro de roupa guardada e carne fria. E então vi. Câmeras. Maçãs. Iluminação cirúrgica improvisada. E caixas. Caixas grandes, de madeira. Com etiquetas grudadas, nomes femininos. Idade. Peso. Altura. Fotos. Eu tremi. Senti a bexiga querer soltar ali mesmo. Dei 2 passos para trás. E então vi, entre 2 cortinas sujas, a Camila. Sentada, cabeça baixa, descalça. Rosto inchado. Olhar perdido. Como se tivessem apagado ela de dentro para fora. Falei o nome dela. Ela não respondeu. Só murmurou. Eles tiram tudo da gente, e depois vendem o que sobra. Foi aí que eu corri. Empurrei um armário velho. Derrubei uma prateleira. O homem gritou atrás de mim, até tentou me seguir, mas não parecia muito disposto. Talvez achasse que eu não tinha chance de escapar. Mas eu escapei. Desci a rua com o coração na garganta. Tropecei num bueiro aberto. Rasguei o joelho. Caí, levantei, corri de novo. Consegui pegar um mototáxi na avenida principal. Só pedi, me tira daqui, agora. Naquela noite, não consegui dormir direito. O rosto da Camila não saía da minha cabeça. O cheiro daquele lugar. O silêncio das câmeras. A tristeza no olhar dela. Decidi ir à polícia. Pedi a uma colega para me acompanhar. Ela era meio descrente, mas não podia deixar isso passar. Na delegacia, tentei contar tudo. Descrevi o galpão, o beco, as caixas, a Camila. Mas os policiais trocaram olhares. Um deles riu baixo. Garota, você deve estar misturando coisa. Isso aí não passa de briga de ponto. Outra mulher perguntou se eu não estava confusa. Expliquei que era sério. Que conhecia Camila. Que a gente se cuidava ali. Mas ninguém quis ouvir. Disseram que era paranoia. Que eu devia procurar ajuda psicológica. Fiquei calada. Porque sabia que, mesmo com provas, aquela história não seria levada a sério. Voltei pro ponto. A rua estava igual, mas para mim, tudo tinha mudado. Hoje eu tô viva. Mas tem noites que o som da moto preta ainda ronda meus ouvidos. Tem garotas que somem e ninguém pergunta. Só dizem que foram embora.
Como se a gente fosse descartável. Como se a gente nem existisse. E a pior parte? É que ninguém quer ouvir essa história. Porque se ouvirem, vão ter que admitir que isso acontece. E acontece. Aqui. Agora. Nessa rua. Nessa esquina. No banco traseiro de uma moto preta, esperando a próxima com o perfil certo. Eu sempre fui cuidadosa. Não saía com qualquer um, não pegava chamada sem indicação, principalmente, nunca dava meu número pessoal. Trabalho era trabalho. Nada de amizade, nada de envolvimento. Só atendia por aplicativo, daqueles mais discretos, com perfil profissional e anonimato garantido. De dia, eu era invisível. Uma vizinha achava que eu vendia cosmético. Outra, que eu cuidava de idosos. Mas de noite, eu sumia. E ninguém perguntava. A gente se acostuma a viver com um pé no escuro. Naquele sábado, a cidade parecia parada. Um silêncio estranho pairava até pelas janelas. Chovia desde cedo. Uma chuva grossa, contínua, sem trovão. O tipo de chuva que não limpa nada, só pesa no ar e encharca a alma. O céu parecia pano de chão sujo. E eu já estava decidida a cancelar tudo, me enfiar no sofá e esquecer que existia gente lá fora. Mas aí chegou uma notificação no app. Atendimento rápido. Hotel perto da rodoviária. Pagamento em dinheiro. Sem gracinhas. Perfil verificado. Nota alta. O hotel era velho, mas conhecido, e o valor? Quase o dobro do normal. Não vou mentir, aceitei. Tem dia que a gente escolhe a sorte. Tem dia que a sorte escolhe a gente. Peguei o carro, calada. O motorista não puxou assunto. Nem me olhou no espelho. Quem leva a gente para aquele hotel já sabe que é melhor não perguntar. Quando entrei, fui engolida por um calor abafado, úmido. Cheiro de mofo, carpete molhado e desinfetante vencido. A recepção era como uma jaula de vidro. O recepcionista só ergueu o olhar e disse: Quarto 43A. Terceiro andar. Fim do corredor. E voltou a mexer no celular. O elevador era antigo. Subiu devagar, com um rangido que parecia uma tosse engasgada. A cada andar, dava vontade de prender a respiração. Quando a porta se abriu. Silêncio. Um silêncio estranho. Sem som de televisão. Sem passos. Sem vozes. Nem mesmo o barulho da chuva passava dali. O corredor era comprido. Paredes manchadas, carpete gasto. Luzes amareladas piscando. Tudo ali parecia esquecido. Inclusive o tempo. Cheguei na porta. 43A. Bati uma vez. Esperei. Nada. Olhei pro lado, pro corredor vazio. Fui bater de novo, mas antes que minha mão encostasse, a porta abriu. Sem aviso. Sem som de chave ou tranca. Simplesmente, abriu. E lá estava ele. Um homem comum. Muito comum. Camisa clara. Calça escura. Cabelo penteado demais. Pele limpa, sem barba. Nenhum cheiro. Nem perfume, nem suor. Só ausência. Ele não disse oi. Não me cumprimentou. Apenas virou de costas e foi andando pro fundo do quarto. Entrei. A porta se fechou com um estalo seco. Alto demais. O quarto estava praticamente todo no escuro. Só a luz do banheiro acesa, lançando um retângulo branco sobre o carpete. A televisão passava um comercial de remédio, mas sem som. O ar era parado. O tipo de ar que não circula. Que pesa no peito. Eu disse meu nome. Ele apenas assentiu. Entregou o dinheiro, contado. Nenhuma nota a mais. Guardei, por instinto. O corpo no automático, a cabeça alerta. Ele não queria beijo. Não queria toque. Não tirou a roupa. Nem os sapatos. Só fica aí. Conversando um pouco. Às vezes acontece. Tem homem que só quer falar.
Ou fingir que tá pagando por algo que não seja o que realmente quer. Mas a conversa dele era errada. Ele me olhava sem piscar. E perguntava: Você atende aqui há muito tempo? Já saiu com alguém que te deu medo? Já pensou em desaparecer? O tom não era de curiosidade. Era de teste. Como quem joga uma pergunta e analisa cada músculo do seu rosto na resposta. Eu hesitei. E ele repetiu. Mais lento. Já pensou em desaparecer? O frio veio de dentro. Como se meu estômago tivesse afundado num poço. Fingi calma. Disse que ia no banheiro. Ele assentiu, ainda me encarando. Tranquei a porta com os dedos tremendo. Foi aí que eu vi. Encostada no canto, uma mochila aberta. E dentro, fita isolante. Um alicate. Luvas descartáveis. Um frasco pequeno de álcool. Meu coração começou a martelar nas costelas. A pia fazia um barulho, como se tivesse algo pingando lá dentro. Mas eu não me mexi. Nem respirei direito. Talvez ele estivesse ouvindo do lado de fora. Talvez esperasse eu perceber. Quando voltei, meus passos foram firmes, mas minha voz falhava. Sentei na beirada da cama e falei: Não tô me sentindo bem. Vou remarcar. Se quiser, devolvo parte do valor. Ele demorou para reagir. Ficou me olhando como quem analisa um bicho ferido. Tem certeza que quer ir embora? Tenho. Ele se levantou. Foi até a porta. E ali, parado, ficou de costas. O tempo esticou. A mão dele encostada na maçaneta. O silêncio gritando dentro do quarto. Por um segundo, eu vi minha vida inteira atravessando a porta. E ficando ali. Mas então ele girou a maçaneta. Abriu a porta. Virou devagar. E sorriu. Boa noite, então. Até a próxima. O sorriso foi o pior de tudo. Frio. Ensaiado. Desci as escadas quase tropeçando no salto. Chamei o carro sem olhar para trás. Entrei, travei a porta, e só então respirei. A cidade continuava chovendo. Mas, pela primeira vez, eu me senti seca por dentro. Cheguei em casa, deletei o app. Bloqueei tudo. Fiquei uma semana sem atender ninguém. Mas não foi só isso que mudou. Nunca mais entrei num hotel sem olhar a localização da saída de emergência. Nunca mais aceitei um quarto sem luz acesa. Nunca mais atendi homem que pedia sem toque. E toda vez que um número desconhecido aparece no celular, meu coração falha por um segundo. Porque eu lembro da pergunta: já pensou em desaparecer?